Rádio. Novelo. A convidada de hoje gosta de começar as palestras que ela dá em escolas dizendo para os pais mais ou menos o seguinte: eu quero que vocês percam o sono 2 da manhã olhando para o teto, preocupados. Eu tenho filhos criados que estão há décadas fora da escola, mas eu confesso que perdi mesmo o sono aprendendo sobre tudo que ela sabe e que a gente também deveria saber. Ela é a juíza Vanessa Cavalieri e ela é titular da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro. É para lá que vão todas as crianças e adolescentes que cometem infrações. A maioria dos casos que aparecem por lá são de roubo, furto e tráfico de drogas, nessa ordem. Mais de uns anos para cá, ela começou a ver um novo tipo de infração cometida por um outro tipo de infrator. Jovens de classe média envolvidos em crimes virtuais ou infrações virtuais, já que na vara da infância não se usa a palavra crime. E isso inclui um monte de coisas que eu não tinha ideia que estavam acontecendo por aí na vida das crianças e dos adolescentes. Ela foi muito ativa na campanha para banir os celulares nas escolas, banimento que entrou em efeito agora no início do ano escolar de 2025. E ela acha que isso vai ajudar muito, mas que as famílias precisam ficar atentas sobre onde os seus filhos andam no mundo virtual. Todo mundo se preocupa muito com o mundo real, onde o filho está, com quem, a que horas vai voltar. Mas a gente acha que se está todo mundo em casa, está todo mundo seguro. Segundo a Vanessa, isso é um erro enorme de consequências nefastas que ela vai explicar pra gente hoje. Eu não quero deixar ninguém acordado às 2 da manhã, mas não custa ficar alerta. O Vitor Hugo Brandalize estava comigo na entrevista, então vocês vão ouvir a voz dele também. Só um alerta. Esse episódio menciona temas sensíveis, porque afinal se trata de crimes digitais bastante graves. Cuidado na hora de ouvir. Como é que é um dia normal, assim? Você chega na vara e o que aparece? Que tipo de infração mais aparece? Quando eu assumi a vara, foi em 2015, a gente tinha um perfil muito claro e não tinha dados. Quando foi início de janeiro de 2016, tinha um movimento muito forte naquela época no Congresso Nacional para reduzir a maioridade penal. E aí veio uma pergunta da assessoria de imprensa do tribunal, que era algum jornal perguntando qual seria o impacto no sistema carcerário se reduzissem a maioridade para 16 anos. E ninguém tinha a menor ideia. Ah, uau. Por que não tinha a menor ideia? Porque ninguém sabia qual o percentual de adolescentes entre 16 e 18 anos estavam no sistema socioeducativo. Caramba. Porque não tinha nenhum dado. Eu comecei a fazer isso. Então, eu colhi dados de 2016 a 2019. Então, a gente tinha metade dos adolescentes envolvidos em roubo, que é a subtração com violência ou grave ameaça. Não necessariamente com arma de fogo, mas sempre com violência ou grave ameaça. 20% furto. 18% tráfico. E os outros 10%, 11%, vários crimes, né? Alguns crimes sexuais, como estupro de vulnerável, porte de arma, eventualmente um homicídio, coisas do tipo. Isso foi muito importante, inclusive para desconstruir certos discursos de que havia superlotação no sistema socioeducativo, porque os juízes internavam os meninos do tráfico, o que é mentira. E os dados mostraram isso. Nem 10% dos adolescentes internados tinham cometido tráfico, menos de 10%. Dos que tinham cometido roubo, que seria o crime mais grave de todos, só 20% receberam internação, 80% receberam medidas em que eles não estavam privados de liberdade. O que é o roubo, o furto e o tráfico? São formas de aquisição rápida de renda. Então tinha uma relação muito direta com a desigualdade social do Brasil e uma sociedade extremamente consumista. Porque a gente tem desigualdade social em alguns países, por exemplo, na Índia, e a gente não tem esse quadro de crimes patrimoniais. Depois da pandemia, a coisa mudou. Continuo recebendo esses adolescentes, obviamente, porque esse problema social não acabou, mas passou a chegar um outro perfil de adolescentes que não frequentavam o judiciário. De classe média, classe alta, alunos das melhores escolas do Rio de Janeiro, envolvidos em atos violentos, crimes que eu nunca tinha visto, sabe? Assim, terrorismo, apologia ao nazismo, começou a chegar racismo, e assim... O que é um crime de terrorismo cometido por um adolescente? Terrorismo são os planejamentos de ataques.
De ataque à planejamento de escola, ataque né? em escola e não só escola, né? E aí o que começou a acontecer também, essas investigações, elas vinham pela Interpol, que mandava para a Polícia Federal, que quando identificava que era um adolescente, porque se fosse, por exemplo, um adulto, iria para a Vara Federal. Quando identificava que tinha um adolescente envolvido e que era do Rio de Janeiro, chegava para mim. Então, por exemplo, teve uma comunidade do Discord que foi desmantelada pela Interpol, que tinha planejamento de jogar uma bomba na usina nuclear de Angra. É um grupo, por exemplo, onde estava aquele jovem, que não era mais adolescente, que praticou, na época, um atentado numa creche em Santa Catarina, que matou um monte de bebês, assim. Não era uma coisa assim, uma falácia, uma coisa que eles falavam ali para tirar uma onda. Eles realmente planejavam crimes gravíssimos. O ataque na usina de Angra planejado, tinha um ataque numa escola em Botafogo. Isso é terrorismo, porque é esse grupo, né, associado com planejamento de ações violentas para causar medo generalizado na população. Tem uma coisa que eu vi você falar na palestra que você deu, que é a mãe não sabe, mas o Google sabe, a Interpol sabe. E o que acontece então? A Interpol fala com a Polícia Federal, que vai ver, e Isso a já é polícia vai lá e terrorismo. bate na porta da casa da pessoa, e aí é que os pais vão descobrir. Como é que normalmente isso acontece, assim? Até por isso mesmo eu me posicionei recentemente super crítica a essa decisão da Meta de reduzir ou praticamente acabar com a moderação de conteúdo ativa, né? Que é aquela feita por pessoas, não por algoritmo apenas. A plataforma, tipo Google ou a Meta, acende um alerta interno através do algoritmo, através de um moderador ativo de conteúdo, uma pessoa que trabalha com isso, porque em algum chat ou alguma comunidade ou algum usuário está com atividade suspeita. Por exemplo, tive alguns casos que chegaram da seguinte forma. Em uma comunidade no Facebook, nas conversas, havia uma expressão que se repetia e que o algoritmo deu um alerta. Eram os 2 sobrenomes dos 2 adolescentes que praticaram o atentado de Columbine. Eita. Então, essa é uma expressão monitorada, assim como do menino lá que fez o atentado em Suzano. Ele ficou muito, assim, célebre entre eles, porque ele filmou o ataque e transmitiu ao vivo, né? Acho que o sonho deles, quando fazem o ataque, é conseguir fazer o streaming do ataque em tempo real, né? Aí a Meta manda para a Interpol. Isso é uma coisa que acontece, a Interpol começa a investigar, quebra o sigilo, descobre onde está e vai encaminhando para as autoridades. Uhum. Ou o NCMEC, um organismo internacional que hoje, assim, é a principal fonte de denúncia, principalmente de violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, os casos de pedofilia muitas vezes chegam através do NCMEC. Então, tive um caso também que esse menino fez um upload de fotos de abuso sexual infantil no Google Fotos dele. E aí o Google, que muita gente não sabe, faz varredura da nuvem o tempo inteiro. E achou material de abuso sexual infantil, manda para a Interpol imediatamente. A Interpol começa a investigar, vê os dados do usuário, geolocalização, descobre que é no Rio de Janeiro. Um dos materiais era uma foto de um bebê bem pequeno, de uns 4 meses, sofrendo abuso sexual. E aí a polícia, então, chega na casa desse menino, que tinha 14 anos, a mãe atende, ela mostra a foto e pergunta: a senhora conhece esse bebê? Ela falou: conheço, é o irmão do meu filho por parte de pai. Ai. Falou: então a gente tem que pegar seu filho e levar, e aí leva o filho, computador, celular, enfim. A mãe não tinha senha do computador, isso é muito frequente, assim, a polícia chega para prender o adolescente, a mãe não tem a senha. Não sabem nem desbloquear o equipamento. Teve um outro caso também, havia assim uma comunidade de mais de 1.000 adolescentes no Discord, que hoje eu acho que é a pior plataforma de todas, assim, a mais perigosa para criança e adolescente. E eles faziam o seguinte, eles aliciavam meninas, porque ela relatava nas redes sociais que ela já tinha sofrido algum transtorno alimentar, ou que ela já tinha tido depressão, ou que já tinha tido ideação suicida. Então, eles monitoravam quem eles achavam mais frágil emocionalmente. Aí, eles conseguiam trazer essas meninas para dentro da panela, né, que é como chamam essas comunidades do Discord, e aí começa a envolver, a criar vínculo, elogiar e tal, e depois começa a exigir que elas fizessem alguma coisa para continuar ali fazendo parte do grupo. Tipo, levanta sua blusa e mostra seu peito. E aí eles vão printando e salvando esse material e começam a chantagear as meninas. Eles falam assim: agora você é minha escrava e vai fazer tudo que eu quero. Então havia um grupo de meninos extremamente misógino, um crime de ódio contra mulheres, e eles obrigavam essas meninas a fazerem coisas assim horríveis. E eram meninas assim de 12, 13 anos. Então elas tinham que
se cortar na frente da câmera, elas tinham que fazer sexo com animais domésticos. Que Várias isso? tiveram que torturar e matar os animais na frente da câmera. E aí eu julguei os adolescentes do Rio de Janeiro, assim, o líder do grupo era um rapaz de 19 anos que desde os 17 fazia isso, que tinha o nickname de King. E é engraçado, assim, porque quando eu vou dar palestra para os pais, eu pergunto assim, quem nunca ouviu falar no Discord? Metade levanta a mão. E aí quando eu vou falar para os adolescentes, e eu comento alguma coisa do caso do Discord, eles falam assim, você que prendeu o King? Você que condenou o King? Então é isso que a gente vive. A mãe nunca ouviu falar no Discord, o filho sabe até o nome do cara que era o líder da organização criminosa. Então, assim, é muito preocupante, assim, o grau de desconhecimento mesmo das famílias, assim. Tem a coisa da ignorância mesmo, dessa coisa de ser o analfabeto digital e não saber como faz, não saber que é perigoso. E tem também aquela outra vertente que são as famílias que acham que basta conversar. Ah, mas eu já conversei com meu filho, eu orientei, e eu ficar olhando ali as conversas dele é uma invasão de privacidade, um desrespeito, não vou fazer. E não é? E não é, porque os pais são responsáveis por tudo que os filhos fazem até os 18 anos, civilmente responsáveis. E o ambiente digital, ele não é um ambiente seguro para crianças e adolescentes estarem sozinhos, sem supervisão de um adulto. Da mesma forma que não é uma invasão de privacidade, uma mãe virar para um filho de 16 anos, quando ele fala assim, vou sair à noite. A mãe pergunta, mas aonde você vai? Você volta como? Com quem que vai com você? Que lugar é esse? Que festa é essa que você vai? Isso não é invasão de privacidade. Não é difícil uma mãe ou um adulto entender que não tem nada demais uma mãe ou um pai perguntar para o filho menor de idade onde ele vai, com quem vai, que horas volta. Não é uma invasão de privacidade, é para proteger. Claro que os pais têm que ter o bom senso de quando pega o celular para olhar o que está acontecendo, ter isso em mente. Eu tô aqui para proteger meu filho, não é para ficar lendo fofoquinha da festa de quem beijou quem. Se os pais estão atentos, dá para fazer pequenas intervenções quando a coisa começa a assumir um caminho esquisito. Por exemplo, tem uma coisa que acontece muito hoje em dia, em grupos de WhatsApp, principalmente de crianças, né? Que as crianças já estão usando o WhatsApp com 8, 9 anos. São falas misóginas dos meninos. Então, assim, às vezes o menino escreve assim, pra menina, pra colega dele de turma ali do 5º ano, 4º ano, cala a boca, sua vagabunda, vai lavar uma louça. Só que esse menino de 8 anos, ele tem uma mãe, pai e mãe. Não quero só responsabilizar as mães de forma alguma. Isso. Assim, da onde vem isso e aonde estão essas famílias que não podem, nesse momento, fazer uma intervenção rápida e falar assim, olha só, vamos conversar sobre o que aconteceu. E se for o caso, até dizer assim, tô percebendo que você ainda não tem maturidade para estar num grupo de WhatsApp. Porque se um menino de 8 anos está falando isso, de repente, até porque tem os outros falando e ele quer ali fazer parte do grupo, então reproduz esse discurso, ele não está maduro para estar ali num grupo de WhatsApp, ainda mais sozinho. Quantos por cento dessas infrações que você recebe hoje em dia são crimes virtuais? Então, eu não tenho ainda estatísticas disso, que eu não colhi essas estatísticas. Ainda é muito menos do que furto, roubo e tráfico. Mas tem aparecido com muita expressividade, assim. Eu posso te falar que toda semana chegam casos novos de adolescentes, assim. E são casos que impressionam muito porque são de muita gravidade. São coisas cruéis, assim. Há uma maldade ali, uma perversidade, um sadismo, né? Assim, o bullying é um comportamento sádico, porque a intenção é fazer o outro sofrer. E a gente percebe, assim, essa nuance de fazer a coisa ser mais sofrida para a vítima, sabe? Quer dizer, dizer para a vítima se cortar ou dizer você tem que se matar? Mata. Eu tive um caso agora recente, racismo, de uma aluna contra o professor. Então, é uma menina de 13 anos que grava um story no Instagram dela para os close friends. E aí ela começa a falar do professor, de matemática, que ela vai ter prova, que o professor é ruim, que ela não sabe nada, né? E em determinado momento ela fala assim, não sei porque que o colégio tal, o colégio onde ela estuda, foi contratar essa baleia preta para dar aula. Esse preto fudido. Alguém printa a tela, né? Grava a tela, aquilo começa a rodar em grupos de WhatsApp. E aí uma mãe que dá geral no WhatsApp das filhas vê. Então, por isso que é importante, entendeu? Sim. Olhar. Porque se essa mãe não vê, ninguém ia saber. Quer dizer, os adolescentes sabem, ficam ali um misto de, tipo, uma galera que acha que ela mandou muito bem, e outra galera que isso é muito errado, mas aquela sensação de nada vai acontecer, de impunidade. Então, se você tem um grupo de WhatsApp, essa mensagem circula, um monte de adolescente, não acontece nenhuma consequência com a menina que fez isso, qual é a mensagem que esses adolescentes recebem? Pode fazer. Não dá em nada, não tem problema, a gente pode se tratar dessa forma, desrespeitosa. Eu acho que tem uma coisa assim do território da internet dar uma sensação assim de que tudo pode, que é um território sem lei, que nada tem consequência e que ninguém está do outro lado. É uma coisa que o Jonathan Haidt fala no livro da Geração Ansiosa, né? Que um dos grandes problemas das redes sociais é a falta de relações
corporificadas. Quer dizer, presencial. Presencial e 1 a 1. Você não tem uma pessoa se relacionando com outra. Você tem uma pessoa falando para milhões, falando para milhares, um monte de likes, mas na verdade você não tem ninguém de verdade do outro lado. E isso facilita muito essa violência de escalar, porque você não gera empatia, porque você não vê o outro. Então, num caso como esse, que é um crime de racismo, que é um crime, e é um crime grave, então essa menina chega na tua vara. E aí acontece o quê? O Ministério Público entra com uma ação socioeducativa contra ela, como se fosse uma ação penal. Só que é uma ação penal para adolescentes, chama uma ação socioeducativa. Uhum. E aí a gente tem todo um procedimento, tem audiência, colhe testemunhas, ouve vítimas, e aí no final eu decido o que acontece. A pessoa vai ser condenada ou vai ser absolvida. Isso. Num caso como esse, a menina é condenada, ela entra no sistema socioeducativo, ela tem que cumprir pena, ela tem que ter privação de liberdade, sei lá como é que chama? O que o ECA estabelece? Que a medida socioeducativa ela pode ser em meio aberto ou fechado. E o ECA diz que para ter privação da liberdade, para ter medida socioeducativa em meio fechado, só no caso de crimes violentos ou com grave ameaça. Sim. As injúrias, a princípio, não cabe meio fechado, a não ser que a pessoa esteja reiterando aquele comportamento. E a gente teve um caso, há um tempinho atrás, que eram 3 adolescentes de 12 anos, 3 meninas, que praticaram um ato de racismo contra uma quarta colega de 12 anos também, numa escola particular aqui do Rio. Qual foi a medida que essas meninas receberam? Elas vão cumprir serviço comunitário, que é uma medida meio aberto, e eu mandei elas lerem o livro da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, fazer um trabalho e me apresentar. Por quê? Eu coordeno o projeto de justiça restaurativa. E as próprias leis que definem o que acontece com o adolescente infrator, tanto o ECA quanto a lei do SINASE, falam que a gente deve, sempre que possível, priorizar a adoção de práticas restaurativas que têm um efeito educativo muito mais eficaz, né? Muito mais... do que prender, né? Do que colocar no sistema, privar a liberdade. E eu, às vezes, dependendo do caso, eu pergunto para a vítima o que ela gostaria que acontecesse com o infrator. Então, esse caso eram 4 meninas, colegas de turma, da mesma idade, tinham 12 anos. Essa menina que era a vítima era uma menina negra, filha de uma professora da escola, então por isso ela tinha bolsa de estudos. E assim, com uma situação socioeconômica diferente das meninas agressoras, que eram meninas ricas de um bairro nobre do Rio de Janeiro. E aí eu perguntei para a menina, na hora que ela estava prestando depoimento, se ela fosse a juíza, o que ela gostaria que acontecesse com as agressoras, né? Aí ela falou assim, eu não quero que elas sejam expulsas da escola, eu não quero que elas sejam presas, o que eu quero é que elas aprendam com o erro delas, entendam como elas me magoaram e não façam novamente. Então, essa é a necessidade da vítima, que é o que a gente procura fazer na justiça restaurativa, atender a necessidade de reparação da vítima, que é essa necessidade. Não adianta todo mundo falar fogo nos racistas, tem que prender, trancar, botar a chave fora. Não é essa a necessidade da vítima. Então, foi aí, nesse sentido, de atender essa necessidade de uma reflexão, de uma educação antirracista, que eu mandei elas lerem o livro, e aí para ter certeza que elas leram mesmo, fazer um trabalho, e para ter certeza que foram elas que fizeram um trabalho, porque eu sou mãe de adolescente, eu sei como é que é, e que elas viessem me apresentar em audiência, e foi lindo, assim, né? Foi muito interessante. Funcionou? Eu acho que a gente tem que passar a régua no adolescente, lembrando um pouco de como é que era quando a gente era adolescente, né? Assim, elas erraram, foi horrível o que elas fizeram, mas elas eram só meninas de 12 anos, né? Assim, eu acho que se a gente começar a cortar a cabeça de todo mundo, não sobra ninguém. Então, eu acho que funcionou. Eu não acho que essas meninas vão novamente fazer o que elas fizeram. Nem que seja de medo. Nem que seja de medo, que eu acho que funciona também, né? Eu acho que o medo da punição também é uma forma de controle social. Mas é interessante, assim, porque essas meninas, assim, eram 3 e cada uma delas tinha uma postura diferente. Mas a gente não olha como isso repercute para o adolescente, né? A gente vive a era do cancelamento, os outros são impiedosos também. E assim, é claro que isso não vai servir como a única medida socioeducativa, ele vai, né, assim, sendo julgado o caso e comprovado, e eventualmente na justiça eles vão receber uma medida socioeducativa pelo judiciário, mas isso faz parte do processo socioeducativo, né? A socioeducação ela é muito mais ampla, né? E as consequências, eles estão sofrendo consequências. Eu vi você falando que as escolas têm uma responsabilidade legal também, né? De monitorar,
de tentar entender que esses crimes estão sendo cometidos e que é possível você responsabilizar uma escola por não ter monitorado, é isso? Mais ou menos. Na verdade, assim, a obrigação de monitorar é dos pais. No caso desses das meninas que fizeram posts racistas contra a colega, os pais são responsabilizáveis legalmente Se essa por isso? menina entrar com uma ação na justiça contra os A pais, vítima, né? a vítima, eles vão ter que pagar uma indenização por danos Certo. morais. A responsabilidade dos pais é civil. O que significa isso? Tem que pagar indenização por danos morais, tratamento psicológico, psiquiátrico, se for Certo, necessário. certo. Eu tenho um caso de uma menina que aconteceu o seguinte, ela tinha um namorado, um casal de 16 anos, e moravam num bairro desses bairros fechados que todo mundo se conhece aqui no Rio de Janeiro. E eles tinham relações sexuais consentidas e de vez em quando eles filmavam essas relações sexuais, um com o consentimento do outro. E quando o namoro acabou, o menino pegou os vídeos e vendeu. E aí aquilo foi divulgado no bairro inteiro, a escola inteira viu, a família dela denunciou na polícia, ele começou a responder pelo crime de divulgação de imagem explícita de adolescente, mas ela parou de estudar. Ela falou para mim na audiência, eu não consigo olhar no olho dos meus colegas e dos meus professores porque todo mundo viu eu fazendo sexo oral nele. Enquanto morasse ali, ela não conseguia refazer a vida dela e tal. Destruiu a vida dela. Destruída, né? E com um dano emocional aí, psicológico e psiquiátrico grave. Então, essa família teve que pagar tratamento psicológico e psiquiátrico a essa menina. E além da responsabilidade pessoal do adolescente, que é uma responsabilidade de natureza penal juvenil, ou seja, infracional. Então ele vai cumprir uma medida socioeducativa, essa é a responsabilização do adolescente. E medidas protetivas também. O que a gente faz lá na vara? Como eu te falei, a gente recebia sempre roubo, furto e tráfico. Quando aparecia de vez em quando um menino de classe média, classe alta, geralmente era estupro de vulnerável. Geralmente, assim, meninos que estavam com meninas que tinham bebido muito e eles acabavam tendo relações, e aí filmavam e divulgavam e tal. Eu falei, gente, o que a gente vai fazer com meninos de 12, 13, 14 anos que já são misóginos e que já estão com esse comportamento de praticar violência de gênero? Então, eu pedi para minha equipe técnica de psicólogas e assistentes sociais que trabalham na vara para a gente montar um grupo reflexivo de violência de gênero. Então, todos os adolescentes que praticam violência de gênero vão para o grupo reflexivo de violência de gênero. É uma medida protetiva, porque aí eu acredito assim que ainda dá para a gente pegar um menino que está em desenvolvimento, é uma pessoa em desenvolvimento, o cérebro dele ainda está imaturo, ele ainda está aprendendo muita coisa, e a gente colocar ele para pensar e refletir, e conversar, e, enfim, fazer dinâmicas, assistir vídeos sobre a forma de se tratar as mulheres, para que ele não se torne um adulto que vai reproduzir essa violência e daqui a pouco ele está matando a mulher porque, né, ela saiu com uma saia curta. Qual a reação deles nesses grupos? Você já assistiu a algum? Então, eu não posso assistir, né? Tá, sei. Eu recebo um feedback das psicólogas, mas o que eu tenho é que é muito bom, assim. Eles aceitam. Aceitam. No início, eles não vão obrigados, né? Não gostam, mas isso, ao longo do tempo, são vários encontros, isso vai mexendo com eles. Você tem o poder, por exemplo, de proibir o uso de internet ou uso de celular para esses infratores? Ou essas meninas racistas? Ou esse Tenho e proíbo. Se o adolescente está usando a internet para cometer crimes, eu posso aplicar essa medida de restrição ou proibição de uso de certas plataformas. Por exemplo, todos os que usaram o Discord para cometer atos infracionais, eu proibi de usar o Discord. Por exemplo, meninos que estavam planejando ataques em escola e eu decidi em algum momento colocar eles em liberdade, eu coloquei em liberdade com algumas restrições. Uma delas era a proibição total de usar redes sociais, para evitar que ele vá de novo para uma rede social. Como é que funciona isso na prática? Dependendo da rede, por exemplo, se eu proibir de usar o Discord ou a Meta, eu posso oficiar para a plataforma e determinar o banimento do usuário e a proibição de fazer uma nova conta com aquele e-mail e tal, né, com aquele usuário. Mas assim, claro que ele pode fazer, né? Assim, ele pode usar um outro e-mail, uma outra conta, um outro celular e fazer. Não tem como a gente ter certeza absoluta que está sendo cumprida. Mas eu responsabilizo as famílias também. Determino que as famílias, a mãe, o pai, o responsável com quem ele mora, que instale um aplicativo de controle parental e que monitore as atividades. E coloco todas as regras lá. E explico que se for descumprido, e se eu descobrir, porque assim, se ele continuar cometendo crimes, a gente recebe notificações, né? Que aí ele vai ficar privado da liberdade. Então tem funcionado. Só que isso não é feito só assim, dessa forma. A gente criou uma metodologia de atender, principalmente esses meninos que planejam ataques em escola, que são adolescentes com históricos de muitas violências que eles sofreram, né? Bullying, quadros depressivos, muitas vezes abrem até transtorno psiquiátrico, e aí, então a gente faz o acompanhamento também com a rede da saúde mental.
E aí eu vou fazendo audiências periódicas e acompanhando, vem o psicólogo, o psiquiatra, a família, as facilitadoras de justiça restaurativa que sempre ajudam ali, pelo menos a reformular ali a convivência familiar, e eu vou acompanhando como que esse adolescente está, né? E aí, assim, se depois ele ficar bem, ele volta a usar o celular. E qual é a reação desses jovens quando você diz, acabou a internet, acabou o celular, entrega aqui, não tem mais? É péssima, né? Entendi. Eles odeiam. Ali na audiência mesmo, eles reagem? Reagem. Assim, eles odeiam. Às vezes eles só fazem uma cara feia, né? Depende do grau de autocontrole ali. Mas eu já tive o caso de uma menina que abriu um quadro de surto psicótico na hora. E olha que eu nem proibi o celular, eu só restringi o tempo de uso de Instagram. Porque tinha uma questão ali de violência doméstica, que é uma questão que está chegando desde 2024. Diminuiu o número de ataques em escola, mas aumentou a violência doméstica familiar de adolescentes contra mães e avós. Por quê? Mulheres da família. Pelas mesmas causas de sempre. O que aconteceu foi que essa violência ela migrou da escola para dentro de casa. E muita violência num contexto de uso da tecnologia. Então, por exemplo, eu tive um caso de um menino que espancou a avó porque ele estava viciado em bet e ela parou de dar dinheiro. E eu tenho, assim, várias mulheres, mães e avós, com medida protetiva da Lei Maria da Penha, proibindo a aproximação do filho ou do neto. Uau. Por causa de agressão. Depois do intervalo, a Vanessa vai dizer o que os pais podem fazer para ajudar os filhos, as ações que ela toma como juíza e como mãe de adolescentes e quais são os planos dela para o futuro. A internet tem coisas boas também, né? Para os adolescentes, de encontrar uma comunidade, ou encontrar coisas que você aprende a fazer, que você aprende a desenhar, ou aprende a cozinhar, ou aprende, sei lá, coisas que você gosta, que te distraem, ou que te informam, que te ajudam em trabalhos escolares. Como fazer, assim, para equilibrar isso? As coisas boas da internet e as coisas ruins? Ou não, ou só tem coisa ruim mesmo e esquece as coisas boas, vai para a biblioteca. Olha só, acho que a teoria é linda. O que eu vejo acontecer? Vejo, inclusive, nas minhas filhas. Você deu o exemplo de aprender uma receita, ou aprender um trabalho manual. Elas ficam vendo ali 45 vídeos de receitas no TikTok por minuto. Quantas receitas elas fazem por semana? Né? Por mês. Quantas vezes essas adolescentes vão para a cozinha e fazem a receita que elas viram, né? Isso não é aprender. Tem tantos perigos e tem tanta coisa ruim que eu acho que eventuais benefícios, e são eventuais porque eles, na maioria das vezes as crianças não aproveitam esses benefícios, não compensam o dano. Isso é uma coisa que o Jonathan fala muito no livro dele, do quanto é importante a gente adiar o momento de dar o primeiro celular e principalmente de deixar ter acesso à primeira rede social, que ele recomenda que seja aos 16 anos. Porque o que a gente vê na prática, para cada receitinha de cookie que elas não fizeram, mas salvaram lá numa pastinha, você tem uma enxurrada, por exemplo, de postagens enaltecendo transtornos alimentares, que o algoritmo entrega propositalmente para meninas. E aí você tem um número enorme de meninas com anorexia, com bulimia, com automutilação, entendeu? Então, não compensa. Tem a outra questão também, que é a seguinte: existe um primeiro momento da adolescência, mais ou menos ali até os 14 anos, mais ou menos, que é uma fase de luto pela infância. É o luto do corpo da infância e é o luto dos pais da infância. Essa fase, ela é um risco para a saúde mental. Ponto. Na adolescência, o cérebro humano ele passa por uma mudança muito importante, que se chama poda neural. O que é a poda neural? A criança nasce com um monte de neurônios com a habilidade de fazer qualquer coisa, de aprender a fazer qualquer coisa. E aí ele fica lá. Então, por isso que criança aprende rápido qualquer coisa, né? Na adolescência, os neurônios vão se especializando. Como o cérebro não dá conta de ser um cérebro adulto com aquela quantidade enorme de neurônios, eles vão perdendo as suas habilidades de aprender muita coisa. O que vai fazer essa poda neural especializar os neurônios? As atividades que o adolescente faz. Então, por exemplo, um adolescente que toca piano, ele manda para o cérebro dele a seguinte mensagem: você precisa continuar com essa habilidade de aprender um instrumento porque você usa. Mas se você não joga vôlei, você não precisa aprender a jogar vôlei, não precisa aprender a jogar tênis. Se você não cozinha, você não precisa ter essa habilidade. Então, o que a gente aprende até a adolescência, a gente aprende com mais facilidade. É muito mais difícil na vida adulta aprender uma atividade nova. Qual é o problema dos adolescentes hoje em dia e disso que você falou dos vídeos? É que quando a gente fica assistindo um vídeo que ensina a
jogar xadrez, ou a cozinhar, ou a fazer crochê, a gente não está aprendendo a jogar xadrez, a gente não está aprendendo a cozinhar, a gente não está aprendendo a fazer crochê. O nosso cérebro está aprendendo uma habilidade que é assistir um vídeo. E um vídeo curto. Sei. Por isso que eu acho que o benefício é muito pouco, assim, pro tanto pro dano que causa, né? assim, eu acho que... O que eu fiz com as minhas filhas? O controle parental delas é meia hora de TikTok. Por que meia hora de TikTok? Isso é um aplicativo que você bota... É um aplicativo que eu boto. Pode falar o nome do aplicativo ou não? Pode. Então, se é o que mais funciona. O que eu gosto mais, que é o que eu uso em casa e o que eu recomendo para todo mundo é o Custódio, com QU. QUS. Ele sempre é ranqueado como o melhor de todos. Tem uma versão gratuita e outra paga, mas é baratinho. E ele funciona muito bem. Funciona muito bem porque todo mundo que eu conheço que botou Custódio, as crianças odeiam Custódio. Então a gente tem certeza que tá funcionando bem. Sarrafo, né? Você instala uma versão no dos pais, outra no dos filhos. E aí você vai ditar todas as regras de uso do celular. Então você consegue limitar o tempo máximo de uso por dia, depois daquele tempo. De cada rede. De cada rede e do total de telas. Você pode bloquear conteúdo inadequado, que você vai escolher de acordo com a idade. Claro que uma criança de 10 anos não vai ter acesso ao mesmo conteúdo que um de 16. Então você pode bloquear violência, pornografia, aposta online, extremismo religioso, o que você quiser. Você configura lá do jeito que você achar que é adequado. E uma coisa que eu considero assim, importantíssima, bloqueio na hora de dormir. A gente tem um outro risco hoje, que é a privação crônica do sono. Que a criança fica no celular a noite inteira. Ela fica usando o celular durante a noite. Então ela fica com sono picado, ela recebe a luz azul da notificação, acende, aí ela olha, ela fica com sono leve. Então a gente tem prejuízo para o crescimento. Então a gente tem hoje um número enorme de crianças que não estão crescendo, estão abaixo da faixa de crescimento, fazendo tratamento para crescer, porque estão no celular durante a noite, né? Então, e a privação crônica do sono ela tem assim, associação com muitas doenças. Doença psiquiátrica, obesidade, hipertensão. Depressão, exatamente. Ansiedade. Mas o que eu ia dizer é que isso, você está falando, por exemplo, de carregar o celular fora do quarto, né? Eu imagino que uma maneira de fazer isso funcionar em casa é os pais fazerem isso também. Com certeza. Quer dizer, os pais não irem para a cama com celular, com tablet, com, sei lá, com Kindle, com seja lá o que for. Se a família inteira fizer, isso facilita. A família inteira, sei lá, aqui tem esse lugar aqui, que é na cozinha, todo mundo vai botar o celular, 10 horas da noite, acabou, só pode pegar de manhã. Sim, olha só, eu acho que tem duas coisas importantes sobre essa sua pergunta. Uma é o exemplo dos adultos. Sim, o exemplo é o melhor professor. Não tem dúvida disso. E os adultos precisam olhar para o uso do celular que eles fazem. E aí eu acho que é importante fazer combinados. Por exemplo, não levar o celular para a mesa na hora da refeição. Sim. Ninguém levar. Mas tem uma outra coisa que é o seguinte, que isso eu acho que é importante a gente falar. A relação familiar, pais e filhos, ela não é horizontal. Né? Ela é uma relação de poder, é uma relação em que tem autoridade. E assim, a gente tem que perder o medo de falar em relação de poder como se isso fosse uma coisa muito feia, né? É um poder que deve ser exercido com respeito, de forma afetuosa, democrática, mas eles não estão todos no mesmo nível. Então tem coisas que os adultos vão poder fazer que as crianças não podem. Inclusive, os adolescentes e as crianças, eles precisam de muito mais horas de sono do que os adultos. Eles precisam de 9 a 11 horas de sono. Os adultos não precisam disso tudo. Então, talvez chegue um momento em que as crianças vão ter que ir para a cama e vão ter que desligar o celular, principalmente quando tiver aula no dia seguinte, e os adultos talvez possam continuar. A gente não precisa necessariamente seguir 100% das regras que são as regras para as crianças e para os adolescentes, né? E tudo bem, né? Eu acho que chega uma hora que fala assim, mas por que você pode ou não? Porque eu sou adulto e você não é adulto. E assim, essa resposta que serve a milênios para as famílias continua servindo. Por que eu posso sair de casa sem dar satisfação para onde eu vou? Eu, Vanessa, não digo para minha mãe onde eu vou, né? E nem ela me diz que horas eu tenho que voltar, porque eu sou adulta. Mas a minha filha tem que me dizer que horas volta, e se eu disser que tá tarde demais, vai ser na hora que eu estabeleci. Porque sim, porque é a hora que eu acho que é razoável para uma menina de 16 anos estar em casa. Deixa eu deixar o Vitor fazer uma pergunta que ele tem, porque ele tem filho pequeno, pobre rapaz, e vai ter que lidar com isso tudo daqui a pouco. Vanessa, o meu filho não tem celular ainda, ele tem só 3 anos, mas eu tô aqui pra fazer o papel, acho, do pai de primeira viagem desorientado. Porque eu vejo que uma questão que você fala bastante é sobre essa questão de colocar limite, né? E eu tô vivendo esse drama, assim, já, assim, de saber colocar limite, impor uma autoridade de pai. Eu vejo outros pais com a mesma dificuldade de colocar limite. Mas eu queria te perguntar se essa questão da falta de limite, se ela aparece no dia a dia muito na vara, assim, no seu trabalho, e o que você sente que você pode fazer e faz a esse respeito, como juíza? Aparece muito. Nenhum adolescente comete ato infracional, assim, nesse contexto todo que a gente está falando,
As famílias que aparecem geralmente são famílias muito disfuncionais. Na maioria das vezes, pai completamente ausente, em todas as classes sociais, assim. Eu recebi outro dia uma menina que cometeu um ato grave, a escola acabou até expulsando ela, o pai entra com uma liminar da justiça para reintegrar e consegue. E aí, o que aconteceu? Marcou uma viagem a passeio na Europa, durante a semana de provas e a semana da segunda chamada. A escola falou, olha, ela vai ficar com 0. Aí o que o pai fez? Trocou de escola e foi para uma escola onde ela podia faltar. Então, assim, é um pai que não está fazendo papel de pai ali dentro de casa, dentro da família. Então, aparece assim, pais ausentes e mães muito permissivas. Mães que estão ali numa relação com o filho completamente horizontal, assim, não monitoram, não tem consequência. Assim, a gente pode fazer muita coisa. A gente pode colocar os pais para participarem de orientação parental. E eu faço isso, principalmente quando no caso dos crimes digitais. Se o adolescente está ali, usando a internet livremente, há meses sem nenhum monitoramento, cometendo um monte de atrocidades, os pais vão ter que assistir a palestrinha, que eles não vão na escola, né? Porque quando eu faço palestra na escola, só vai quem não precisa ir. É normal, qualquer escola Tem uma amiga assim. minha que me contou que você fez uma palestra na escola da filha dela e que você abre a palestra dizendo, eu quero que vocês fiquem todos sem dormir. E essa é a tua estratégia? E aí também, o que você faz de diferente na palestra para os pais e depois na palestra para as crianças ou para os jovens? Porque deve ser diferente, né? Sim, completamente diferente. diferente. Na mesma escola, digamos. Não, sim. Por que você usa essa estratégia alarmista? Ou não é alarmista? Eu não considero alarmista, assim, eu mostro os casos, né? Eu falo um pouco de neurociência, então eu explico como é que funciona o cérebro do adolescente. As pessoas não sabem, assim, eu também não sabia. Eu comecei a estudar isso por causa da vara, né? Eu nunca tinha ouvido falar do que é o neurocórtex imaturo, né? E a gente hoje sabe que o adolescente, ele não tem condições de agir de outra forma. Ele não faz porque ele não quer, ele não consegue, né? Normalmente eles agem sem pensar, isso é normal para o adolescente. Então, eu falo um pouco de neurociência, acho que as famílias precisam de letramento em adolescência, né? E aí eu começo a falar dos perigos da internet. Eu vou mostrando os casos, não seleciono os piores de todos, eu falo de casos mais graves, mas de outros mais corriqueiros. E o que eu quero realmente é chocar no sentido de eles tomarem um choque de realidade, de entender o quanto é absurdo deixar uma criança ou um adolescente no ambiente virtual sem nenhuma supervisão. E para as crianças? E para as crianças e para os jovens? adolescentes, na verdade, eu falo outra coisa completamente diferente. Eu falo da responsabilidade deles pelo que eles fazem. Legal, né? Então eu falo assim, olha, o meu trabalho é esse, a partir dos 12 anos uma pessoa pode perder a liberdade se cometer algum crime, e eu seleciono para levar para eles o tipo de crimes que eles mais cometem. Então são as injúrias, né? Os crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, tem os explanas que eles fazem nos sites. O quê? Explana. O Explana são páginas, perfis no Instagram. Todas as escolas têm. Explana da escola tal. Ou Fofocas, escola tal. Geralmente o nome da página é o Explana ou Fofocas. São perfis no Instagram fechados que alguém da escola criou, normalmente uma menina ali do 6º, 7º, 8º ano, para explanar os outros. Então a página tem assim, 100 seguidores, 0 publicações no feed. Porque eles ficam colocando tudo no story, e aí colocam lá fofocas, colocam fotos esquisitas, colocam vídeos íntimos, alguém printa, aquilo roda o grupo de WhatsApp, aquela pessoa que foi explanada começa a sofrer cyberbullying, né? Só que o que eu faço? Toda escola que eu vou, eu preparo um slide customizado com todo carinho para aquela escola. Então eu pesquiso antes e printo as páginas de explana daquela escola. Daquela escola. Por que o pai fica chocado? Não é porque eu conto do menino que matou a mãe e o pai. É porque eu mostro que ali a turma do filho dele tem uma página de explana e tá rodando um monte de coisa que ele nem imagina. Como que eu descobri a existência do explana pela primeira vez? Mães da escola das minhas filhas me mandaram, olha o que tá rolando. E aí tinha a página de explana, que eu nunca tinha ouvido falar, explana, escola tal. E aí tinham colocado a seguinte notícia no story. A fulana de tal, da 6B, foi pro último andar do shopping tal e pagou boquete para um menino de 16 anos. Imagina, uma menina de 12 anos. Se ela fez ou não fez, não importa, porque tá todo mundo falando. Então, se tem um explana que a legenda é Gossip is News. Entendeu? Se tá todo mundo falando, é notícia. Se aconteceu de verdade, essa menina foi vítima de um estupro. É muito sério, né? Não é uma coisa boba de adolescente. São coisas graves que acontecem. E aí aquela pessoa vai ficando exposta, excluída. Outro dia eu estava numa escola em Jacarepaguá, que é um bairro também que é pequeno, assim, que todo mundo se conhece.
E a menina me contou, quando acabou a palestra, que ela foi explanada no Explana Jacarepaguá. Tinha 900 seguidores. Falou, olha, eu não consigo mais fazer amigos, todo mundo me excluiu por causa de coisas que eu nem fiz. Ela foi, eu ando na rua, as pessoas me apontam, pessoas que eu não conheço, tadinha. e eu não consigo mais fazer amigos. Eu mudei de escola, mas ninguém quer andar comigo. E ela começa a ter uma crise de ansiedade enquanto me conta. Isso eu conto pros pais. Então, assim, primeiro eu falo dos crimes contra a honra, aí eu mostro do Explana. Eu falo de pornografia infantil, que é outro crime que tem acontecido demais, que é compartilhamento de imagens de abuso sexual infantil. Uma coisa que eles fazem muito. Tem um casalzinho ficando numa resenha, que é como eles chamam as festinhas, né? Alguém filma. Então tá lá, menina, no amasso quente. Beijo na boca, mão pra lá, mão pra cá. Alguém filma e posta aquilo no Instagram e compartilha no WhatsApp. Isso é crime de pornografia infantil. Se essa imagem vai parar num site de pedofilia, é um prato cheio para pedófilos, né? Eu falo também de violência sexual, das relações sexuais não consentidas, principalmente para os mais velhos, quando é 9º ano em diante, que já estão começando a ter esse tipo de experiência. Bullying, cyberbullying, mostro foto de como é que é dentro do Degase, falo um pouco do vape. Você mostra fotos do que é dentro do Degase? Mostro, assim, porque em tese, né, eles estão sujeitos àquilo, eu acho que... O Degase é onde eles seriam internados, só para explicar para as pessoas, né? O Degase é o órgão que aqui no Rio de Janeiro é o gestor do sistema socioeducativo, então a unidade socioeducativa que seria uma cadeia, né, uma prisão de adolescente. A gente não chama de prisão, mas é igual uma prisão, muito parecido, né? Essa criança entra no sistema de justiça criminal. Exatamente, entra no sistema de justiça, né? E isso pode destruir a vida da criança, da vítima, da família da vítima. Quer dizer, você ter contato com o sistema de justiça em qualquer época da sua vida, eu acho. Mas nesse caso, do sistema socioeducativo ou na justiça criminal, se for um caso de uma pessoa já de mais de 18 anos, destrói a vida da pessoa, né? Quais são as outras coisas que podem ser feitas para que isso não aconteça, para que a pessoa não tenha que entrar no sistema? Então, olha só, eu acho que o que você traz de reflexão é importante para mim, sabe? De verdade. O que eu busco fazer diariamente no meu trabalho é que chegar à minha vara não seja a destruição da vida daquele jovem. E acho que foi até por isso que uma das coisas do protocolo Eu Te Vejo, o que me motivou a desenvolver esse trabalho foi porque eu estava com aqueles adolescentes que tinham planejado ataques em escola chegando às dezenas. E o que a gente via é que eles tinham sofrido a vida toda. Então, eles tinham sido vítimas de exclusão, isolamento, bullying, negligência parental, negligência da escola, abandono digital, que é esse uso da tecnologia sem supervisão, cooptação por grupos extremistas. Ninguém viu. Ninguém fez nada. Quando que eles eram vistos? Quando eles se tornavam agressores. Quando eles planejavam um ataque, quando eles entravam armados numa escola para matar alguém. O que o sistema e a sociedade esperava de mim como juíza? Que eu, então, chancelasse o encarceramento deles para colocar eles num lugar onde eles não precisassem ser vistos nunca mais. E foi então que em determinado momento eu falei, eu não vou mais fazer parte desse sistema perverso. Então, eu faço muita coisa no meu trabalho com uma equipe maravilhosa que trabalha comigo para que chegar ao judiciário um jovem desses que se envolveu num ato infracional, seja vítima ou seja o agressor, não seja o fim da vida dele, pelo contrário, seja algo que vai transformar a vida dele para muito melhor. Tá? Então a gente luta para isso. 100% dos casos a gente consegue? Óbvio que não, mas eu acho que a gente tem hoje histórias lindas para contar, de pessoas que chegaram lá querendo morrer e que hoje querem viver, tem sonhos, sabe? Tem isso sonhos, com assistência psicológica, com assistência tudo. Social. A gente faz um trabalho em rede interdisciplinar, então com tudo, assim. Hoje a gente tem um atendimento multidisciplinar que eu desenvolvi na vara. Quando eu percebi que não adiantava, por exemplo, mandar um ofício encaminhando para o CAPSI para atender saúde mental ou mandar para a escola um ofício mandando incluir um aluno, porque a rede não funciona dessa forma, mas tem um jeito que a rede funciona, se a juíza chamar todo mundo para audiência, eles têm medo do judiciário. Se eu puder usar então a minha caneta e o meu poder e esse temor reverencial ao judiciário para fazer o que precisa ser feito, que é transformar essa vida desse menino e fazer com que a rede se articule, converse e funcione. Por exemplo, tem alguns casos de adolescentes que planejaram ataques em escola que estão até hoje sendo acompanhados por mim. Aí a gente vai ver, tem uma história toda lá de bullying, de sofrimento emocional não cuidado, de família disfuncional. A gente manda para a justiça restaurativa para começar a cuidar ali do ato infracional. Às vezes a diretora do colégio topa participar, ou uma vítima e tal. Aí vem saúde mental, a gente tem CAPSI do território, quando não tem plano de saúde,
e o IPUB do FRJ, que a gente conseguiu fazer uma parceria, eles ajudam também a atender casos mais complexos. A escola eu chamo a CRE, que é a Coordenadoria Regional, e a diretora da escola. Porque às vezes a gente tem alunos assim, com questões de inclusão que não são olhadas pela escola, às vezes precisa de uma avaliação neuropsicológica que não existe no SUS, aí eu mando fazer na rede particular, mando o secretário fazer, ele não diz que não tem, eu mando bloquear o dinheiro do município e pagar na rede particular, entendeu? Assim, é isso, eu boto o sistema pra funcionar, né? Pra isso que eu, né? Pra isso que eu sou paga, né? Se eu achasse que chegar ao judiciário é a destruição da vida dos adolescentes, eu não conseguiria fazer meu trabalho, sabe? E no dia que eu achar isso, eu me aposento, ou eu vou fazer outra coisa da vida. Você é juíza. A gente pode pegar esses pais e botar eles sentadinhos pra conversar, pra ter orientação parental. A gente pode botar esse menino para fazer um serviço comunitário, tá? Assim, para mostrar que não é tudo bem. Né? A gente pode colocar todo mundo numa roda de conversa na justiça restaurativa e que ele vai escutar o sofrimento que ele causou e isso vai causar transformação nele. Então, a gente pode adotar uma série de recursos, assim, o encarceramento é a última medida, assim, a gente torce para não precisar encarcerar, né? Você já pensou em deixar de ser juiz e se candidatar a alguma coisa? De jeito nenhum. De jeito nenhum? Não. Eu tenho muita vontade, quando eu puder me aposentar, assim, de trabalhar com saúde mental nas escolas, assim, com prevenção de violência nas escolas. Eu tenho estudado neurociência, eu tô seguindo esse caminho, é o que eu tenho vontade de fazer. Eu gosto muito de trabalhar com a articulação das políticas públicas, isso eu amo, e é um trabalho do juiz da infância, assim. O judiciário muitas vezes pauta o executivo, né, na construção dessas políticas, assim, essa lei agora, a lei 15.100 que baniu o celular nas escolas, assim, tem meu dedinho lá, motivos que eu redigi e que o Fórum dos Juízes aprovou. E deu certo, né, isso vai fazer diferença, vai diminuir, né, e acho que assim, a gente tem passos ainda, né, eu acho que a gente pode sonhar, eu sou sonhadora, sabe, e eu sonho grande, porque acho que pra sonhar tem que sonhar grande, e eu acho que agora, assim, minha vontade, meu sonho é que o próximo avanço legislativo seja a restrição das redes sociais para menores de 16 anos. Hoje parece uma coisa impossível, mas assim, a Austrália já aprovou, né? Então tem aquele meme assim, na Austrália já é amanhã? Na Austrália já aconteceu, daqui a pouco chega aqui, né? Obrigada por ouvir o Fio da Meada. No site da Rádio Novelo você pode encontrar a transcrição do episódio. E se você quiser saber mais sobre o podcast, a gente está no Instagram, no @radionovelo. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Dá para deixar um comentário sobre essa conversa, tanto nas nossas redes, quanto na Apple e no Spotify. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A gerência de parcerias é da Luísa Sade. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini e a sonorização e mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zoubel, da Carol Pires, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes e da Isabel de Santana. A produção desse episódio foi do Vitor Hugo Brandalize. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. A análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A checagem é da Ana Rita Cunha. E a revisão de transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.